Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e tem aquele quadrinho que você vai comprar pelo nome do autor. É aquele autor que você olha e fala, cara, esse cara é muito bom, esse autor é bom, ou esse desenhista é muito bom. E comenta aqui se você nunca fez isso, mas eu tenho certeza que em algum momento teve algum autor que você gostou tanto que falou, não importa o que esse cara lançar, eu vou comprar. Se arrependeu, mas não foi o meu caso. Eu comprei Dinossauro Demônio justamente pelo nome do cara que escreveu o conhecido Rei dos Quadrinhos, Jack Kirby. E eu confesso que eu não esperava muito dessa aventura, mas eu posso te dizer com certeza que esse quadrinho me surpreendeu. E aí você pode falar, caramba, mas Jack Kirby, o Rei dos Quadrinhos, como que um quadrinho pode te surpreender? Bom, eu não esperava muito de Dinossauro Demônio, porque quando você vê a própria premissa da história, a descrição ali, você fica, tá, não sei muito o que esperar disso. Mas qualquer história aqui a gente vai ter um dinossauro e vai ter um homem macaco. Eu ia falar um homem das cavernas, mas homem macaco acaba sendo uma descrição melhor. A gente tem esse dinossauro e esse homem macaco, que eles acabam virando irmãos. Eles têm um momento ali de conexão e eles viram irmãos. E o quadrinho, ele vai contar durante as 9 edições que saíram nos Estados Unidos e que estão compiladas aqui nesse encadernado, todas as 9 edições, a gente vai ver a história dessa dupla, aqui as 9 edições que saíram, e a gente vai ver a história dessa dupla passando por diversos momentos, diversas situações, e dá pra falar que é um quadrinho que o Kirby se permitiu viajar na maionese. Porque, caramba, você tem cada coisa aqui. Se você espera, talvez, uma história mais pré-histórica, uma pré-história clássica ali, fogueira, não sei o que, as coisas e tudo mais. Não, é uma piração de cabeça do Kirby, porque aqui a gente vai ter de tudo. Aqui a gente vai ver essa dupla do Dinossauro Demônio e do Menino da Lua lutando contra os mais diversos personagens, e cada edição traz um vilão novo, traz um desafio novo, e as coisas são resolvidas assim, de jeitos divertidos. Não é um quadrinho que você tem que esperar, nossa, as melhores soluções e tudo mais. Não, a gente tem que até entender pelo contexto dos quadrinhos dessa época, quadrinhos mais antigos. A narrativa era diferente, a forma de roteirizar era diferente, e o que não muda é a qualidade da arte com a arte do Jack Kirby. Mas o roteiro, ele não é ruim, tá? O roteiro, ele tem todos os traços do roteiro mais antigo, uma coisa que já mal existe hoje, que é balão de pensamento de personagem, e às vezes você vê o narrador ali, a narração do quadrinho falando algo, e o balão de pensamento repetindo esse algo que a narração já falou. É curioso, é diferente do que a gente está acostumado a ver hoje nos quadrinhos, mas é divertido e é bom. E, bom, esse encontro é improvável, né? Um homem macaco com um dinossauro e eles viram irmãos. Basicamente, no começo do quadrinho, a gente vai ter uma situação que existem homens das cavernas e tudo mais que tem a intenção de lá nessa época aqui, os homens macacos, perdão, de machucar os dinossauros, de matar os dinossauros para comer ou tudo mais, assim como mais pra frente a gente vai ver outros tipos de homens macacos, mas esses homens macacos, eles querem matar dinossauros e nisso eles queimam um dos dinossauros, que era verde, e aí ele acaba ficando com essa coloração vermelha e se tornando o dinossauro demônio quando o menino Lua, ele consegue salvar esse dinossauro. E aí começa essa amizade entre o dinossauro demônio e o menino da Lua. E eles ficam inseparáveis. E o menino da Lua, ele perde o contato com o povo dele, os pequeninos, que são chamados de pequeninos, porque eles são homens macacos menores, assim, e ele perde contato, porque eles têm medo desse dinossauro que vai comer eles, e que o menino da Lua enlouqueceu, e que um espírito ruim tomou posse dele, por isso que ele tá andando com esse dinossauro, e tudo mais. E a gente vai vendo desenrolar dessa dupla contra tudo. Cara, pra você ter uma ideia, a gente vai ter eles lutando contra outros homens macacos, formigas gigantes, alienígenas, robôs alienígenas, um supercomputador que vai fazer e emular talvez o que dá pra gente considerar ali, o que puxou muito pra mim, o Jardim do Éden. A gente vai ter uma situação meio Jardim do Éden com um supercomputador na época da pré-história.
vai ter bruxa, vai ter, cara, viagem no tempo, é uma bagunça, assim, e não é spoiler, tá? Tipo, nossa, você tá contando tudo que eles enfrentam, não, mas não é spoiler, porque o jeito que a história conta é o grande apelo aqui, e eu fiquei meio bravo também, porque a gente vê aqui na edição, que a gente tem aqui a capa que vem na edição, e fala, né, um pouco sobre o dinossauro demônio, e eu fiquei bravo, porque aqui mesmo já fala sobre alienígena, fala tudo, e eu falei, pô, mó spoiler e tudo mais, mas quando eu li a história eu falei, tá, não é spoiler, porque o jeito que as coisas acontecem, o jeito que toda a situação se passa, é isso que é a diversão. E o jeito genial, narrativo, que o Kirby ele consegue conectar o final de uma edição com o começo da outra edição, é tudo sempre muito, muito linkado e de um jeito muito bacana, que às vezes é um vilão que começa a ser introduzido na penúltima, e aí na última edição ele já vem introduzido e você só desenrola com ele. Então isso é umas coisas assim, uma das formas de narrativas que às vezes eu até sinto falta, que nem tantos quadrinhos conseguem fazer um uso assim dessa sequência, sabe? De terminar uma edição e começar outra edição justamente de onde a anterior parou. Então é uma loucurada do Kirby, cara. É uma loucurada do Kirby, mas vai além disso. Eu vou ler um trecho pra vocês sobre a sessão de cartas que tem. Porque, por ser uma edição especial, no final a gente tem informações especiais. A gente tem a sessão de cartas que às vezes mandavam pro Kirby, ou que o Kirby botava no final das edições pra falar com o leitor. E tem uma coisa muito curiosa aqui sobre como o Kirby ele enxergava a dinâmica e a ideia de criar esses personagens. E essa história. E ele diz assim: fomos nós que fizemos do dinossauro um demônio, e os primeiros homens uma versão primitiva de nós mesmos. Meu chute é de que toda criatura é capaz de ter atitudes inteligentes e compassivas. Até um furioso tubarão é capaz de soltar suas presas por razões desconhecidas por nós. Pergunte a qualquer mergulhador que ainda tem um pé, apesar da marca deixada pelos dentes. É tudo uma questão de condicionamento, meus amigos. Reservamos a humanidade apenas para nós mesmos e vemos pouco ou nenhum reflexo disso em outras criaturas. E é por isso que podemos nos livrar delas com a terrível eficiência que é particular à nossa espécie. Então o Kirby ele faz até uma crítica que a gente despreza dinossauros ou animais que existem ainda hoje porque eles não são inteligentes, eles não têm humanidade. E o Kirby ele vai contra isso. E a história dele do dinossauro demônio, em outros trechos da sessão de cartas, ele fala isso. Eu criei essa história porque pra mim não é improvável que um homem macaco tenha sido amigo de um dinossauro. O que a gente sabe sobre essa época? O que a gente sabe, além das teorias e cientistas que vão encontrando fósseis e tudo mais? O que a gente sabe disso? E o Kirby fala, por mais que às vezes a ciência diga que o homem e o dinossauro nunca se encontraram, quem disse que não? E quem disse que eles não interagiam, que eles não poderiam ter uma relação de amizade, como acontece aqui no quadrinho, que é o que eu falei, é improvável você pensar num homem macaco com um dinossauro. Mas o Kirby diz, não, isso poderia ter acontecido. Quem disse que não? E que prova a gente tem que não? Então eu gosto muito, porque quando você lê esse trecho, você entende um pouco mais sobre o que o Kirby pensou quando ele trouxe essa história. A história bate diferente. Ela é completamente diferente. Porque você vê que tudo que acontece aqui no quadrinho, e todos os monstros, sei lá, as formigas que tem, a aranha gigante que aparece também, os robôs que vêm alienígenas que eu falei, você vai percebendo que todos esses personagens têm uma humanidade, uma motivação, eles reagem a algo que causa alguma sensação neles e deixa na defensiva e eles precisam reagir. Então é absurdo. O talento do Kirby contando essa história é absurdo. O jeito que ele conta pra ser divertido. E tem até aqui na introdução do quadrinho que não foi um quadrinho que vendeu bem, teve só 9 edições, porque o público mais adulto tava querendo já aquelas histórias mais pensativas, que o Kirby tinha feito mesmo na DC com o Quarto Mundo, alguma piração assim. E não, o Kirby fez o que pareceu ser para muitas pessoas uma história infantil de uma amizade entre um dinossauro e um homem macaco.
E como eu disse, quando você entende o contexto da história, o contexto de tudo que o Kirby quis fazer aqui, você entende que essa história vai além do que as pessoas na época talvez imaginavam, vai além de uma historinha bobinha e de uma história com vilões doidos e confrontos malucos. Dinossauros dando golpe de Kung Fu, dando voadora. É uma história que vai além dessas lutas, desses conflitos, e é uma história que fala sobre humanidade. Então você vê, até um gibi que parece que lida com coisas bem superficiais, ele tem abaixo uma camada e uma ideia passando informações, e mesmo em algumas situações do gibi você vê esses conceitos de humanidade e outras coisas que o Kirby aborda aqui. E sobre a história é isso, mas sobre a arte impecável, o Jack Kirby é diferenciado. Você tem splash pages, que são as páginas duplas, né, que são muito bonitas. O jeito que ele desenha, como eu disse, os próprios golpes que o dinossauro dá, essas situações assim, o Kirby ele faz como ninguém. Ele faz de um jeito incrível, um jeito muito Kirby, né? O rei dos quadrinhos, o detalhe que ele dá para as coisas e o jeito que ele conseguia naquela época fazer essas páginas passarem o sentimento que ele queria passar, ou de um dinossauro sofrendo, ou de uma grande destruição vindo e causando essa preocupação. Quando a gente tem algumas coisas mais tecnológicas acontecendo, você vê todo o Kirby gastando todo o repertório dele de desenhar ficção científica, que ele manjava muito, e é isso. O que eu tenho pra falar desse quadrinho, da arte, do roteiro, é o rei Jack Kirby e nada mais. Então é isso, galera. Dinossauro Demônio, vendido aí pela editora Panini, no formato ônibus. É um ônibus mais curto, né? 176 páginas, mas veio no formato ônibus aqui com essa sobrecapa e tudo mais. Um quadrinho que pra mim vale a pena você pegar pra ler, viu? Vale a pena você pegar pra ler, não só por ser Jack Kirby, tudo do Kirby já valeria a pena pra mim, mas é uma história que você entendendo esses conceitos que eu falei aqui, ou lendo no próprio quadrinho os extras, você vai gostar da história. A história é divertida, é muito bacana, é legal de ler, e quando você entende o que o Kirby estava pensando, a coisa fica completamente diferente na sua cabeça. Então, gente, muito obrigado por assistir, é um prazer fazer um vídeo falando do Kirby, o cara é demais, eu sou muito fã. E muito obrigado pra você que assistiu aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você já leu alguma coisa do Jack Kirby, do Rei dos Quadrinhos? Já leu ou já ouviu falar de Dinossauro Demônio? Até a Panini anunciou, eu nunca tinha ouvido falar disso, e agora eu gostei bastante e virei fã, curti muito. Então, muito obrigado pra você que assistiu. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para você sempre estar por dentro de tudo que acontece, e a gente se vê no próximo vídeo.